Vamos seguindo com as aulas de introdução à derivação e integração. Vamos para a integração de polinômios. Beleza? Então, o objetivo dessa aula é a gente conhecer a definição, o significado e a representação da integração e também integrar funções polinomiais. Então, vamos lá. O significado da operação de integração, vamos assumir esse significado aqui, certo? Que a integração ela é a operação inversa à derivação. Ou seja, se a gente tem uma função e a gente integra ela, o resultado que surgirá vai ser a função que, se a gente deriva o f de x, esse f de x que está aqui, né? Se a gente deriva esse f de x, a gente vai encontrar essa função que está aqui. Certo? Então, a função que a gente vai encontrar, né, a partir da integração. Então, do mesmo jeito que a gente tem a soma e a subtração como operações, né, opostas ou uma inversa da outra, do mesmo jeito que a gente tem a divisão e a multiplicação, a gente tem a derivação e a integração, ok? Em outras aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual foi realmente a origem da integração, mas por enquanto a gente fica com esse significado, certo? A representação que a gente faz da integração é essa daqui, ó. Quando a gente quer representar a integral de f de x em função de x, a gente faz esse s, né, esse s suave assim, com f de x dx. O dx indica qual é a variável que a gente está fazendo a integração. Beleza? Então, ó, isso aqui é a integral de f de x em função de x. O dx é muito importante para a gente estar sempre linkando qual é a variável que vai ser feita a integração. Exemplos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, integral de g de x dx. Ou seja, eu vou fazer essa integração em relação a x. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as nossas funções, elas podem ter outras variáveis, né? E aí é interessante a gente deixar claro aqui, né, qual é a variável que a gente está fazendo. Então aqui a integral de h de y dy, integral de x de t dt, integral de v de t dt. Veja que aqui eu já tenho agora uma função vetorial, né? Deixando claro então que essa operação também pode ser feita para funções vetoriais. Então vamos lá. Integrar polinômio. Nesse caso aqui, tomara que já tenha ficado claro qual é, né, o significado, a representação da nossa integração. Prontinho. Quando eu tenho uma função com essa cara aqui, ó, que é um monômio, né? Ou seja, eu tenho uma constante vezes uma variável elevada a um determinado expoente, onde a e n são constantes reais quaisquer. A integral dessa função, ela pode ser dada desse jeito aqui. Vamos lá, prestar bem atenção nessa formulazinha que surge aqui, né? Então, ó, a integral dela vai ser, a gente pega o coeficiente, repete ele, a variável a gente repete ela e soma em uma unidade o expoente. E o resultado dessa soma a gente usa para dividir todo o que surgiu. E a gente coloca mais uma constante. Essa constante é a constante de integração. Eu vou repetir novamente para a gente lembrar. Ó, a integral de uma função, quando a função é dada dessa forma, vai ser o coeficiente vezes a variável com o seu expoente somado de uma unidade, e o resultado dessa soma vai estar aqui no denominador. Ok? E não pode se esquecer de somar uma constante de integração. Esse daqui é uma constante mesmo, tudo bem? Isso vai ter importância, né, em outros momentos. Mas nesse primeiro momento a gente sempre tem que deixar ela aqui como uma constante, porque para a integral, né, o resultado da integral ser realmente coerente, tem que existir essa constante aqui. Em outros momentos a gente vai encontrar as outras situações que não precisa colocar essa constante. Então, nesse caso aqui, ó, integral de 6x elevado ao cubo dx. Como é que a gente faz essa integral? Essa integral aqui, então, eu pego o 6, repito o 6, pego a variável e somo uma unidade no seu expoente, e o resultado daqui eu coloco aqui embaixo. Beleza? Então vai ficar o quê? Ó? Aqui embaixo vai dar 4, né? Então vai ficar 6 sobre 4, 6. Ah, e não esquecendo da constante, né? Então vai ficar 6 sobre 4, x3 mais 1 vai ficar x à quarta, mais c. Aqui eu posso simplificar, né? Porque os dois são pares, eu posso dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 3 meios de x à quarta mais c. Prontinho, é assim que a gente faz a integração. Tudo bem? Dê uma olhada com calma e vamos fazer alguns exemplos. Então, ó,
Mesmo exemplo daquela aula de derivação, a gente vai fazer agora. Ó, menos 3x ao quadrado, 5y3 à oitava. Ou 3,8. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui? A integração, então, de g de x vai ser, repete o menos 3, repete o x, soma uma unidade no expoente, e o resultado a gente coloca aqui embaixo, ó, mais 2 mais 1. Mais c, né? Não pode esquecer a constante de integração. Então, 2 mais 1 vai dar 3, então vai ficar menos 3 sobre 3. X, 2 mais 1 vai dar x ao cubo, mais c. Ó. 3 e 3 a gente pode simplificar, né? Então, a integral de menos 3x ao quadrado dx vai ser menos x ao cubo mais c. Beleza pura. Para o outro, como é que fica? Então, vamos lá. A integral... aqui. A integral de 5y 3, elevado a 3,8 vai ser o quê? Repito 5, y 3,8 mais 1, 3,8 mais 1 embaixo, mais a constante de integração. Então, vamos lá. Aqui vai ficar, então, 3,8 mais 1 vai dar 4,8, então vai ficar 5 sobre 4,8, y elevado a 4,8 mais a constante de integração. Então, a integral de 5y3 à oitava dy, ou 3,8 dy, vai ser aproximadamente 5 dividido por 4,8, vai dar aproximadamente 1,04 y 4,8 mais constante de integração. Tudo bem? Como é que tem entendido aí direitinho? Veja que é só usar essa formulazinha aqui, certo? Isso vai ser melhor tratado, melhor explicado, essa formulazinha, né? Ela vai ser melhor tratada, melhor explicada quando vocês pegarem a disciplina de cálculo 2. Mas aqui o que a gente quer não é deduzi-la. O que a gente quer aqui é aplicá-la. Ok? Então a gente só vai aplicá-la. Nesse caso aqui, ó, de novo, tem aqui o y elevado a menos 4, né? E aqui embaixo tem um expoente embaixo. A gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na derivação. Vai pegar o y ao cubo, vai colocar ele no numerador, ou seja, o expoente vai mudar o sinal, né? Vai ficar negativo, e a gente vai seguir o barco. Então, ó, a integral do hy dy vai ser, repete o 5, soma uma unidade no expoente, aí aqui, a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais repetir aqui embaixo toda essa construção. Eu já vou fazer a conta e já vou substituir. Então, ó, repito 5, y menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Já coloco aqui menos 3. Mais a constante de integração. Então, aqui vai ficar menos 5 menos 5 terços. Ó, tá vendo? Ó? Menos 5 terços. Y a menos 3. Mais constante de integração. Então, já que está negativo, vou botar ele para baixo, né? Então, vai ficar y menos 5 sobre 3y ao cubo mais c. Feito. Mas que tem entendido aí direitinho. Veja, somei uma unidade no expoente. O resultado que teve aqui vem para um denominador. Beleza? Ficou negativo. Se ficou negativo, para ficar da forma mais elegante de ser apresentada, né? Isso vai ser muito cobrado para vocês, assim, principalmente em cálculo, né? Vai levar aqui, ó, o expoente fica positivo quando a gente leva ele para o denominador, e fica assim. Nesse caso aqui, ó, fiz o processo inverso, né? Peguei o expoente a potência que está aqui embaixo, levei ela para o numerador, então o expoente muda o sinal, e aí eu vou fazer a integração. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, ó, 1/5 é o nosso A, 1 sobre 5 é o nosso A, y menos 3 mais 1, né? Ou seja, somei uma unidade no expoente, e aqui embaixo ficou menos 2, que é menos 3 mais 1 é menos 2. Está aqui, ó, mais a constante de integração. Então, menos 2 vezes 5 vai dar, ó, menos 1 sobre 10, ó que massa, y elevado a menos 2 mais c. De novo, o expoente está negativo, o que é que eu faço? Jogo ele aqui para o numerador e eu mudo o sinal do expoente. Então, fica desse jeito. Beleza? Mas tem entendido. Vamos para esse daqui, ó. A gente tem até feito eles coisas bem parecidas, né? Aqui ele está com raiz quadrada de t ao cubo, né? Menos 3 raiz quadrada de t ao cubo. Como é que eu transformo isso na potência? E aqui também tem 4 sobre raiz quadrada de t. Tem que transformar isso para aquela formulazinha, né, de potência, para que a gente consiga desenvolver. Então, aqui eu venho, ó, menos 3 continua, a raiz quadrada de t ao cubo eu transformo em
t elevado à potência, o expoente do t, ele se transforma no numerador do expoente, e a radiciação, e o grau da radiciação, o grau da raiz, se transforma no denominador do expoente. Prontinho, então agora dessa forma a gente pode aplicar. Como é a derivada então de x de t dt? Vai ser, repete o a, ou seja, o menos 3, substitui, soma, né, uma unidade no expoente do t, tá aqui, ó. Aqui vai dar quanto? 3 sobre 2 mais 1 vai dar 5 sobre 2. Feito aqui. Ah, João, não estou conseguindo fazer essa soma. Faz com calma aí. Vai buscar, né? Porque isso aqui é soma de fração. Vai fazer lá direitinho, vocês vão conseguir fazer, certo? Vai com calma, faz essa revisão aí e vocês vão conseguir fazer. Mas é constante de integração. Então aqui agora, ó, a integral de menos 3 raiz quadrada de t ao cubo dt vai ser igual a, veja, ó, menos 3 dividido por 5 meios. Isso daqui, novamente, isso daqui agora é operação com frações. Façam lá devagarzinho que vocês vão ver que isso aqui vai dar menos 6 sobre 5. Façam devagar. Se vocês não conseguem entender que menos 3 sobre 5 dividido por 5 sobre 2 vai dar isso, façam devagar para que isso fique claro para vocês, certo? Como é uma operação mais básica, eu aqui não estou fazendo ela devagarzinho, mas dá um pause no vídeo e vai lá e dá uma olhada. Então vai dar menos 6 sobre 5 e aqui vai ficar t 5 elevado a 5 sobre 2 mais c. Prontinho, está uma fração, né? Então vamos deixar mais elegante, a gente volta ela para uma radiciação. Então o numerador se transforma em expoente da variável e o denominador vira grau da raiz. Aí fica oculto, né? Porque quando é quadrado fica oculto. Mais c, feito. Agora a gente vem para o lado de cá, a gente tem essa outra, 4 dividido por raiz de t, aí o que é raiz quadrada de t, então a gente faz o que? Pega o raiz de t, transforma em potência, que no caso vai ficar, o expoente de t é 1, né, porque está oculto, e o grau da raiz é 2, porque também está oculto, então vai ficar o que? 1 sobre t, 1 sobre 2, né, t elevado a 1 sobre 2. Como ele está no denominador, a gente bota ele para cima e ele fica negativo, expoente negativo. Então vai ficar 4t menos 1 sobre 2. A integral então de x de t vai ser, pego o 4, repito, pego a potência e somo uma unidade no seu expoente e divido pelo resultado. Então, menos 1 sobre 2 mais 1 vai dar meio. Está aqui, ó. Mais c. Prontinho? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui para ver como é que fica. Então, ó, a integral de 4dt raiz de t é igual a 8, né? Porque ó, 4 dividido por 1 meio vai dar 8. Certo? Mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, isso aqui também pode ser feito. Dê uma olhada lá direitinho, faça com calma que vocês vão ver. Então vai dar 8. T, a gente já viu, né, que essa soma aqui vai dar meio. Então, ó, meio mais c. Como isso aqui está um expoente fracionário, eu vou transformar em raiz. Então, 8 raiz de t mais c. Feitinho. Ok? Vamos lá para o último, que a gente vai fazer agora aqui, ó, 5t, é uma função linear. Como é que fica então? De novo, já que aqui está oculto, que significa que é 1, né? Então a gente vai fazer o que? Integral de 5t dt. Ó, a gente repete o a, soma uma unidade no expoente da potência e divide pelo resultado da soma. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Isso aqui então, mais c, né? Com a constante de integração, não pode esquecer. Então vai ficar 5 sobre 2t ao quadrado. Mais c. Feito. Vamos lá aqui por debaixo. Ó, isso aqui é linear e daqui agora é constante. E agora como é que fica? Novamente a gente, já que é uma constante, a gente multiplica por 1 e escreve esse 1 como se fosse t elevado a 0. Né? Então vai ficar assim, menos 7t elevado a 0. Então a integral de menos 7 dt vai ser, repete o a, que é menos 7, soma o expoente em uma unidade e divide pela soma, pelo resultado da soma, que no caso deu 1, mais a constante de integração. Então vai ficar o quê? Menos 7t, porque 0 mais 1 é 1, então fica o t aqui, ó, com 1 oculto, mais c. Feitinho, certo? Eu acho que chegando aqui vocês já devem ter percebido que na derivação a gente diminui o grau do polinômio, né, quando a gente faz a derivação. Quando a gente integra, a gente aumenta. Veja que aqui, ó, de primeiro grau, o resultado foi um polinômio de segundo grau. Aqui, ó, é de grau 0, né, porque é uma constante,
ele sobe para um de primeiro grau. Beleza? A gente pode ver mais claramente isso nesses primeiros. Aqui é de segundo grau, o resultado foi um de terceiro grau. Aqui é do grau 3,8, subiu para um grau 4,8. Ok? Prontinho então. Tomara que aqui nesse momento a gente tenha atingido nosso objetivo, que é aprender a fazer a integração de polinômios. Bons estudos!